Olá pessoal, tudo bem com você? Você que está aí conosco, mais uma aula de filosofia, é o nosso 14º encontro aqui das aulas de filosofia do nosso curso. Você que busca a sua aprovação no Enem, você que busca então aí uma boa nota no Enem para ingressar na universidade, para concluir o seu ensino médio, enfim, estamos aqui para te ajudar. As aulas de filosofia trazem toda essa contribuição que nós já estamos aí há mais de 13 aulas, então, conversando, trabalhando juntos, ok? Já passeamos por praticamente toda a história da filosofia e agora nós estamos entrando aí, então, já no século XX, né? Já no último encontro falamos dessa passagem do século XIX para o século XX e nesta nossa aula de agora, essa aula de hoje, falaremos então sobre um assunto que é fundamental. Vamos trabalhar 4 autores importantíssimos aqui. Vamos falar então do breve panorama da filosofia nos séculos 20 e também 21. Vamos falar da filosofia até os nossos dias, ok? Vamos trabalhar aqui com vocês 4 autores, ok? Vamos trabalhar 4 autores aqui. Vamos trabalhar o Scheler, vamos trabalhar a Hannah Arendt, vamos trabalhar o Habermas e vamos trabalhar o Michel Foucault. Beleza? Vamos trabalhar todos esses autores com o objetivo de fazer com que você possa, então, com muita tranquilidade, compreender esse pensamento aí do século XX. Beleza? Então vem comigo, vamos lá de uma forma bem tranquila. Eu sei que é bastante coisa, é intenso, mas com tranquilidade a gente vai dar conta aí tranquilamente. Beleza? Vamos lá então. Segundo o nosso filósofo agora, Max Scheler, olha só o período dele aqui, né, falecido ali em 1928, os valores, ele é um filósofo que trabalha com os valores, né? Os valores são objetivos e dispostos em ordem eterna, o que torna possível hierarquizá-los. Que tipo de valor é esse do qual ele fala, né? Que valor vem a ser esse colocado aqui pelo Max Scheler? E aí você vai perceber então que o valor que ele traz aqui é aquele de caráter axiológico, né? O que vem a ser um valor de caráter axiológico, certo? É aquele valor que constitui uma certa axiologia. O que é isso? Que predomina numa determinada sociedade, que traz um certo axioma. Nós vamos conversando mais agora para você entendendo. Deste modo, juízo, ou seja, faculdade de julgar, de avaliar, faculdade de pensar o particular como inserido no geral, é então um julgamento crítico sobre as escolhas humanas, né? Fazer um juízo de valor seria julgar, fazer um julgamento sobre as escolhas que alguém realiza. Aí você deve estar pensando, Edivan, isso faz muito sentido, né? Isso faz muito sentido. Valor, então, é quando você realiza uma análise, um juízo sobre a escolha de alguém, ou sobre a sua própria escolha, né? Então, o juízo é uma reflexão propositiva das relações existentes entre meios e fins na nossa ação no mundo. Então, quando a gente fala de valores, nós estamos falando de juízo de valor, ou seja, um julgamento, uma opinião, uma ideia, uma perspectiva, o seu ponto de vista. Quando você realiza um juízo de valor, quando você faz uma análise de valor, você está levando em consideração a análise das finalidades daquela ação e também os meios utilizados para atingir aquela finalidade. O que Max Scheler nos convida a fazer, então, é fazer uma análise de todo esse emaranhado de situações para que nós possamos, dali, extrair um determinado valor, né? É claro que, de preferência, que esse valor seja um valor moral, né? O que, na maioria das vezes, a gente vai notar que eles estão ausentes nessas escolhas. Beleza? Os valores se organizam na seguinte escala de importância. Ético é o juízo sobre o bem e o mal. Diz daquilo que é vital, da própria vida. Então, um juízo de valor ético é aquele que você faz a análise se a ação é boa ou não, né? É uma análise da própria vida do homem. Existe, então,
os valores morais, né? E a ação normativa do comportamento, costumes, hábitos, normas e leis, e diz respeito ao convívio. Então aqui nós temos dois modelos de valores já. O valor ético diz respeito à própria vida do homem, ok? É então aquele valor no qual você vai levar em consideração a análise sobre o bem e o mal. E temos o valor moral, né? O ético e o moral. O moral diz respeito ao comportamento, hábitos e costumes, cumprimento das leis, ok? E aí, é claro, você percebe que nós já conversamos um pouco sobre isso anteriormente em outras aulas e teremos uma aula específica para falar sobre ética, para falar sobre moral. O nosso último encontro é sobre esse assunto. E aí, é claro que eu não posso deixar de te lembrar, então, que quando nós falamos de valores morais, nós estamos falando de alguém que leva em consideração, no ato de realizar uma escolha, os valores que fundamentam a sua vida. O que seriam esses valores que fundamentam a sua vida? Os princípios que regem as suas escolhas e as suas ações. Sobre o que você coloca as suas ideias? Sustentadas sobre o que estão as suas ideias, os seus pontos de vista, as suas perspectivas, as suas escolhas. Lembra-se daquela frase que eu falei para você do prefeito de São Borja, né? Todo homem tem um preço e eles estão chegando no meu. Essa frase, todo homem tem um preço, significa qual é o valor que você dá para a sua vida, né? Até que ponto você é justo, é honesto e até que ponto você se deixa corromper. Beleza? Existe ainda o valor material, né? É o juízo sobre o que é necessário para a sobrevivência humana. E também o religioso é o juízo sobre o que é bom para o espírito e diz das coisas da alma, né? Então, quando você faz uma análise, por exemplo, sobre as questões religiosas, é um juízo de valor religioso. Então, nós podemos ter juízos de valores éticos, diz respeito ao bem e o mal, à própria vida, juízos de valores morais, né? Ou seja, diz respeito à ação do homem de acordo com os seus costumes, seus hábitos, o cumprimento da lei. Nós temos os juízos de valores materiais, diz respeito àquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Nós temos ainda os juízos de valores religiosos, tratando então das questões da alma e assim por diante. E esses são os juízos que nós precisamos ter em mente. Ético, moral, material e religioso. Beleza? Essa hierarquia é muito interessante e é importante que a gente consiga compreendê-los. Edivão, o que o Scheller quer dizer com isso? Que na hora de realizarmos um juízo de valor, nós temos que compreender qual juízo se encaixa, né? Eu não posso simplesmente trazer uma análise de um juízo de valor material em uma questão relacionada à alma, por exemplo. Aí você vai lembrar e falar assim, Edivão, mas tem gente que faz, né? Tem muita gente que mistura isso. Então nós precisamos ter consciência dessa situação. Existe ainda o juízo de valor estético, né? Eu deixei ele aqui separadinho porque nós vamos depois tratar com mais carinho sobre ele numa aula sobre filosofia da arte e estética. O juízo de valor estético opera sobre o belo e o feio e diz das coisas do mundo sensível, diz das coisas da natureza, ok? Esse juízo de valor estético está relacionado diretamente a uma questão de gosto também. Mas não é só uma questão de gosto. Existe também a questão da padronização, de uma criação de um modelo, né? O modelo de beleza, o modelo de corpo definido. Então tudo isso interfere nos outros juízos, né? Porque se você tem um juízo de valor estético que determina um corpo magérrimo como sendo belo, consequentemente, você terá então juízos de valores materiais relacionados a isso, juízos de valores morais relacionados a isso, já que isso vai mudar hábitos e costumes, né? Se você aí tem mais de 35 anos e estiver assistindo essa aula, é muito mais fácil de você entender o exemplo que eu vou lhe dar. Antigamente não se tinha uma preocupação tão grande com a alimentação como nós temos hoje, né? Hoje a gente fica olhando em rótulos de produtos, quando nós vamos comprar,
quanto tem de gordura saturada, quanto tem de sódio, quantas calorias, quanto de sal, quanto de açúcar, proteínas e assim por diante. Carboidrato. Perceba que tudo isso hoje é muito importante na nossa alimentação. E antigamente as pessoas comiam, né? Eu lembro que muitas vezes no café da manhã, na casa da minha avó, aquele pão caseiro que ela fazia, nós passávamos banha de porco para comer. Você vai falar, Edivan, de manhã, no café da manhã. Hoje a gente passa margarina, já tem que ser light, tem que ser com zero de gordura, zero de não sei das quantas, e aí você passa aquela margarina só um pouquinho, porque pode engordar, e na época não se pensava tanto sobre isso, né? Muitas coisas mudaram, né? Tem a questão da transgenia, tem a questão da manipulação desses alimentos, enfim. De qualquer forma, perceba como também o aspecto da beleza, né? Um corpo definido, um corpo magro, um corpo musculoso, isso é muito mais belo do que, de repente, um corpo mais gordinho, que não tem formas tão definidas nos músculos, como, por exemplo, daqueles que praticam os exercícios e assim por diante. Perceba que saímos da questão de uma alimentação que era extremamente desordenada para uma alimentação regrada, né? Onde as pessoas têm que ficar comendo aquilo que é determinado, tem que se preocupar com a alimentação, com o corpo, enfim. Hoje se fala tanto em praticar exercícios, em manter a saúde. Claro, se nós pensarmos, por exemplo, em tudo isso voltando para a saúde, é uma coisa. Se nós pensarmos tudo isso voltando para a questão estética, é outro juízo que você faz. Consegue entender? Muito bem. E ainda, por último, nós temos aí o juízo de valor de utilidade. Se refere ao juízo de que é melhor e pior das coisas e dos objetos, né? O que é melhor e o que é pior. Então eu vou analisar o que é mais útil e o que é menos útil, né? Vamos ao exemplo. Eu preciso, então, comprar um celular, né? Eu preciso comprar um celular. É um exemplo bem básico e típico aí do nosso cotidiano. O que eu preciso nesse celular? Eu preciso de um celular que eu consiga acessar uma internet 4G, eu preciso de um celular que tenha uma memória grande, eu preciso de um celular onde eu consiga acessar banco, onde eu consigo acessar e-mails, enfim. Então eu vou descrevendo que celular eu preciso. E aí me apresenta-se uma lista das diversas possibilidades de celulares, né? E aí, de repente, o vendedor chega e diz, este tem uma câmera de não sei quantos megapixels e tem uma resolução e tem isso e tem aquilo. Veja, eu não coloquei na minha descrição que eu preciso de um celular que tire foto. Eu só preciso de um celular que tenha essas funções. E aí o cara vai me trazer, então, um celular que custa R$4.000. E eu digo para ele, olha, pode ser que ele valha R$4.000, mas eu preciso de um celular prático, mas mais barato. E ele vai me trazendo até que ele me traz um celular de R$800, de R$600, que tem tudo o que eu preciso. E eu digo, este é útil. Então eu exerci ali um juízo não de valor financeiro material, mas sim um juízo de utilidade. É este que é útil para mim, então eu não preciso gastar mais para adquirir uma coisa que para mim aqui já serve, né? Já é útil isso para mim. É muito comum você se deparar diante de pessoas que dizem, nossa, estou fazendo uma faxina no meu guarda-roupa. Eu descobri que eu tenho roupas que eu nunca usei e nunca vou usar. Eu jamais teria coragem de usar, por exemplo, vou dar um exemplo, aquele vestido ou aquela camisa. A mulher diz aquele vestido, o homem diz aquela camisa. Né? Eu comprei aquela camisa pensando numa situação, mas depois eu vi que não usaria. A mulher diz aquele vestido, depois eu olhei e falei, não vou usar mais. E aí o que acontece? É a utilidade, né? O juízo de utilidade. Até que ponto é útil ou não. Muito bem. Atribuir valor a uma coisa não é ficar indiferente a ela. Isto é a principal característica do valor. Atribuir valor a uma coisa não é ficar indiferente a ela. Atribuir valor é, sim, ter uma responsabilidade, um compromisso com aquilo que você está realizando o seu juízo de valor. Então, os valores, eles são axiológicos, né? Axiológico é um termo que se refere a tudo aquilo que tem caráter de um valor ou que constitui uma axiologia, isto é, os valores predominantes em uma determinada sociedade. O valor estético, por exemplo, já que estávamos falando
de um belo corpo. Como que nós definimos um corpo bonito? Nós dizemos sempre o valor, o corpo de modelo. Olha, aquela moça tem um corpo de modelo. Aquele homem, aquele moço tem um corpo de modelo, né? E aí nós começamos a perceber que esses juízos de valores estéticos seguem uma determinada axiologia, ou seja, um padrão que vem estabelecido. E nós seguimos de maneira fiel aquele padrão. No caso, nós, que eu digo, a sociedade. Porque se você olhar para este que vos fala, eu não tenho essa preocupação de ter um corpo de modelo, né? Meu corpo é corpo de modelo de professor de filosofia, ou seja, está pouco preocupado com isso, né? Vamos lá. O aspecto axiológico ou a dimensão axiológica de determinado assunto implica a noção de escolha do ser humano pelos valores morais, éticos, estéticos e espirituais, ok? Então implica nessa noção aqui, ó. Todas as escolhas que nós fazemos, nós levamos em consideração as questões morais, éticas, estéticas e espirituais, seja a presença delas ou a ausência desses valores aí nas nossas escolhas. Beleza? E aí é claro que ficou claro para você aí o Scheller, que traz então a beleza do seu pensamento, um pensamento que nos leva a refletir sobre quais valores que nós levamos em consideração na hora de tomar uma decisão, de realizar uma escolha, nas relações sociais, na hora de pensar a minha vida, de projetar a minha vida, que tipo de escolha eu estou fazendo. Que tipo de escolha eu estou realizando, qual o valor que fundamenta essas escolhas que realizo, beleza? Isso é um pouquinho da filosofia do Scheller, eu achei muito legal trazer para vocês e vale a pena sim conhecer um pouquinho sobre esse filósofo, beleza? Vamos para o nosso segundo pensador então. O nosso segundo pensador é o Habermas, né? Habermas é um filósofo que ainda está vivo, né? Ainda está vivo e esse filósofo, então, ele continua produzindo, certo? Ele continua produzindo ainda. Habermas é um filósofo que está em plena produção, é um alemão e vale a pena a gente ficar atento aí nas notícias, porque sempre aparece alguma coisa no mundo científico, acadêmico aí, sobre as produções de Habermas. Um filósofo bastante intenso na sua produção. Beleza? Vamos saber um pouquinho sobre ele também, já que estamos falando agora já de uma filosofia do século 21, hein? 20 para 21 já. Habermas apresenta em sua filosofia a noção de interesse, né? Ele parte do pressuposto que todo conhecimento é induzido ou dirigido por interesses. Então ele diz que todo conhecimento tem um interesse por trás. E a palavra interesse é muito clara, né? Ela é muito nítida nesse sentido. Tudo que nós conhecemos e fazemos porque temos um determinado interesse por trás disso. E ele vai falar para a gente sobre esses interesses, né? Ao contrário das teorias de Karl Marx, né? Ele não reduz o conhecimento à esfera da produção, onde seriam convertidos em ideologia, nem reduz os conflitos de interesses às lutas de classes, como Marx fazia. A noção de interesse dele é muito ampla. Os interesses surgem de problemas que a humanidade enfrenta e tem que dar resposta. Ou seja, o nosso interesse maior sempre é de resolver os problemas que aparecem. É de sanar dúvidas que possam surgir. Os interesses, eles acabam sendo uma tentativa do homem de compreender a sua própria existência, a sua própria vida. Seria uma autocompreensão, mas não é uma autocompreensão no que diz respeito somente a mim. É uma autocompreensão mútua, onde nós, na sociedade, procuramos nos compreender, ok? Os interesses são estruturados por processos de aprendizagem, olha aqui, ó, e compreensão mútua, como acabo de dizer. Nesse contexto, Habermas afirma o princípio da racionalidade dos interesses. Distingue 3 grandes interesses, segundo uma hierarquia bem peculiar. Primeiro, interesses técnicos, comunicativos e depois emancipatórios. Vamos entendê-los então. Os interesses técnicos surgem do desejo do domínio e controle da natureza, né? Aqui, controle da natureza. Beleza? Então nós temos aí interesses técnicos. Tratam-se dos interesses técnicos na medida em que a tecnologia se apoia ou está ligada à ciência.
Todo conhecimento científico enquadra-se na esfera dos interesses técnicos. Então, o interesse técnico é o interesse da ciência, de dominar a natureza, de extrair dela soluções para os problemas da vida, né? Você tem diversos estudiosos, botânicos que vão até as matas, vão tentar manipular bioquímicos, né? Que vão tentar manipular produtos, elementos, e tentar descobrir, por exemplo, uma cura para uma doença, para um câncer, para uma outra doença qualquer, enfim. Então você tem todos os interesses técnicos por trás disso, né? É claro que aí tem sempre a teoria da conspiração, né? Não, esses caras estão interessados em ganhar dinheiro, enfim. De qualquer forma, nós vamos analisar o interesse técnico, segundo Habermas, como sendo um interesse que o homem tem, utilizando-se de técnicas e da ciência para poder exercer um controle sobre a natureza, sobre a própria vida, sobre o seu próprio ser. Beleza? Muito bem. O segundo modelo de interesse são os interesses comunicativos. Os interesses comunicativos levam os membros de uma sociedade a entenderem-se, às vezes não entenderem-se também, com outros membros da mesma comunidade, o que origina entendimentos e desentendimento entre as comunidades. Nessa esfera, os de interesse estão chamadas as ciências do espírito, ciências humanas, ciências culturais, a filosofia, a história, a sociologia, né, a própria geografia, e aí você está a antropologia, essas ciências que se dedicam, então, a analisar as nossas relações, como nós nos relacionamos, nos comunicamos, chegamos a acordo, não chegamos a acordo, porque por trás daquilo que nós pensamos existe um conjunto de interesses, existe um interesse por trás. Quando você tem um interesse comunicativo de um conflito, não importa o que o outro faça, o conflito vai acontecer, porque você vai mover os seus interesses sempre para essa direção, né? Exemplo bobinho, né? Mas é interessante. Aquele dia que um dos membros do casal quer brigar, entendeu? Tá nervoso e hoje eu preciso botar para fora a minha raiva. E qualquer coisa é motivo de discussão, porque existe um interesse comunicativo ali, né? E você vai falando coisas que você sabe que irrita a outra pessoa para que haja uma discussão. Assim como o oposto pode acontecer, aquele dia que você não quer a discussão, então você diz coisas que você sabe que vão eliminar qualquer possibilidade de discussão, beleza? Quando eu quero conquistar alguém, por exemplo, eu, Edivan, quero conquistar uma mulher, então eu vou até ela e converso com ela e exprimo coisas que eu sei que na minha comunicação vão fazer total diferença. E ali nós podemos, então, iniciar um romance, por exemplo. É esse interesse comunicativo que, segundo Habermas, faz com que a gente se entenda ou desentenda. E, por último, os interesses emancipatórios ou libertadores, né? Esses interesses estão ligados à autorreflexão que permite estabelecer modos de comunicação entre os homens, tornando razoáveis as suas interpretações. Esses interesses estão ligados à reflexão, às ciências críticas, às teorias sociais, à filosofia, à sociologia novamente, e, pelo menos em parte, ao pensamento filosófico. Esta autorreflexão pode converter-se numa ciência, como ocorre, por exemplo, na psicanálise e a crítica das ideologias, mas uma ciência que é capaz de transformar as outras ciências. Ou seja, é quando o homem percebe que ele é o dono da sua própria existência. Lembra disso no existencialismo, na fenomenologia? Perceba que é quando o indivíduo percebe, então, que ele precisa se libertar de ideologias que o dominam, de um modo de pensar que o manipulava. É quando as pessoas despertam para o mundo, fazem uma análise crítica, vão além de uns discursos vazios de convencimento, das imagens, das manipulações das informações. É esse o interesse emancipatório, quando você quer se libertar destas amarras. Beleza? Muito bem. A autorreflexão individual é inseparável da educação social. E ambas são aspectos de emancipação social e humana. Aqui é um ponto bem interessante da gente pensar, porque existe hoje uma discussão muito grande aí na educação brasileira, né?
A discussão gira em torno aí da escola sem partido, gira em torno aí da reforma na educação, no ensino médio, né? Tudo isso aí, no ano anterior nós tivemos aí escolas sendo ocupadas aqui no estado do Paraná, várias, em Curitiba e região metropolitana, muitas escolas, então, ocupadas por alunos. Então nós temos aí algumas questões que precisam ser analisadas. Essa autorreflexão individual diz respeito a uma educação social, né? Não adianta eu emancipar o meu modo de pensar e o mundo todo não. Então é preciso que isso seja de uma forma social, ou seja, que essa emancipação seja um interesse educacional, né? Que as escolas possam educar os nossos alunos para que eles possam emancipar-se, pensar por conta própria. Vocês lembram que eu indiquei para vocês, numa aula eu indiquei 3 livros, né? Um livro do Hegel e 2 livros do Kant. Você vai lembrar que o terceiro era um texto pequeno chamado Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento. Neste texto, Kant vai dizer exatamente isso, né? É necessário que o homem possa esclarecer-se, né? Fazer uso do seu próprio entendimento sem a influência do outro, né? E aí você tem muitas discussões que caberiam aqui nesse caso, né? Se nós pegarmos, por exemplo, essa concepção e levarmos para um debate de uma escola sem partido, por exemplo, a discussão é ampla, né? Até porque eu tenho o interesse comunicativo ali, né? Alguns com o interesse de nós chegarmos a um acordo e outros querendo apenas plantar a discórdia, né? Por isso que eu acho que esses debates devem ir além do interesse comunicativo e devem vir em direção ao interesse emancipatório, né? Ou seja, ao invés de nós nos preocuparmos em criticar a ideia porque o outro é de um partido oposto, eu deveria então estar preocupado com o resultado de tudo isso sendo aplicado dentro das escolas no Brasil, né? A sua escola tendo professores que estão interessados em ensinar para você uma educação emancipadora, tendo professores que queiram ensinar isso e que podem ensinar isso, porque o grande problema é que muitas vezes o professor tem o interesse de emancipar o seu aluno e o sistema educacional ele aprisiona, ele não permite, ele inibe, né? Ele reprime, né? Ele proíbe o professor de realizar esse tipo de prática, né? Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque já sofri muito com isso, né? Já perdi muito emprego exatamente porque não podia permitir ao aluno expor a sua visão, expor o seu ponto de vista, expor a sua ideia, né? E eu sou uma pessoa que defendo arduamente essa ideia do interesse emancipatório, da autorreflexão individual. O que o indivíduo, eu sempre gosto que o aluno saia da minha aula sempre refletindo muito sobre ele, sobre a sua própria vida, suas escolhas, sobre os seus interesses, né? Essa mistura de Scheller com Habermas, beleza? As decisões práticas são encaradas como atos racionais onde não é possível separar teoria e prática, né? Todo o seu pensamento aponta, assim, para uma autorreflexão da espécie humana, cuja história natural nos vai dando conta dos níveis de racionalidade que a mesma atinge, né? Você vai percebendo que conforme o tempo vai passando, nós vamos mudando o nosso modo de pensar. O homem vai se vendo de uma forma diferente, né? Já vivemos um período antropocêntrico, né? Período em que o homem era o centro de tudo. Lembra da aula do Nietzsche? Isso aí é besteira, nós só somos mais um aqui, né? Criamos uma ideia e agora estamos correndo atrás dela e não alcançamos porque nós supervalorizamos a nós mesmos e somos bem menores do que pensamos que somos, né? Hoje você tem aí toda a questão de uma ética ambiental, uma ética da responsabilidade. Existe um filósofo, se você quiser anote aí, por favor, o nome dele é Hans Jonas. E o Hans Jonas, ele inclusive fala sobre isso, né? Essa ética da responsabilidade. O homem que precisa pensar no seu tratamento com a natureza, porque essa natureza deve servir não só a mim, mas às gerações que virão ainda. Tem gente que precisa usufruir
de tudo isso que está aqui. E para isso eu preciso deixar um legado para eles fazerem, né? Perceba como a filosofia do século XX e do século XXI, elas vão se interligando, né? Esses filósofos eles vão se alimentando das várias teorias que estavam já presentes, criando a sua perspectiva, né? Beleza, vamos para mais uma filósofa então, vamos falar um pouquinho de Hannah Arendt. O professor Leonardo da Sociologia gosta bastante da Hannah Arendt, então até nas nossas aulas em comum que teremos aí, as nossas aulas em duplas, em equipe, vamos falar um pouquinho de Hannah Arendt, com certeza, o professor Leonardo e eu falaremos sobre ela, até porque o seu pensamento ele é pertinente, o pensamento da Hannah Arendt, e ela também traz uma perspectiva muito bela de uma realidade vivida no século XX. O seu primeiro livro, As Origens do Totalitarismo, consolida o seu prestígio como uma das figuras maiores do pensamento político ocidental. Arendt assemelha de forma polêmica o nazismo e o comunismo como ideologias totalitárias, isto é, com a explicação compreensiva da sociedade, mas também da vida individual, e mostra como a vida totalitária depende da banalização do terror, da manipulação das massas, do acriticismo face à mensagem do poder. O que Arendt quer dizer com isso, né? Todo mundo sabe que foram os regimes totalitários, né? Aqueles regimes que imprimem um poder absoluto sobre as pessoas, sobre os súditos, né? Nós temos então, por exemplo, na Rússia lá o stalinismo, né? Um totalitarismo social, ou seja, um totalitarismo do socialismo. Nós temos o nazismo, que foi também uma forma de regime totalitário. Nós temos o fascismo, né, de Benito Mussolini, também um regime totalitário. Então esses regimes, segundo ela, segundo a Hannah Arendt, eles têm muitas coisas em comum, tá? E ela diz assim, então nós não podemos pegar nazismo e socialismo e deixar dizendo que são duas coisas extremamente opostas. Depende dessa oposição. Se nós analisarmos os interesses que estão por trás desses regimes, eles têm muitas coisas em comum. Por isso que ela se destaca por aproximar, por assemelhar de forma polêmica nazismo e comunismo, mostrando que eles têm por trás de tudo isso um interesse totalitário, né? Que é o interesse de dominar o modo de pensar, dominar a vida das pessoas, né? Banalizar o terror. Se nós formos analisar os regimes totalitários, o terror era uma coisa banal, né? Nós sabemos muito bem, e isso o professor Pedro pode falar com mais propriedade e maestria nas suas aulas de história, que o regime do Stalin matou muito mais do que, por exemplo, o nazismo de Hitler. Eu não estou dizendo que um é pior do que o outro, enfim, eu prefiro pensar como a Hannah Arendt, os dois são ruins nesse caso. Mas matou muita gente, e isso era banal, e Hitler, então esses regimes totalitários tratavam o terror dessa forma. Então ela vem trazer nesse livro As Origens do Totalitarismo, ela vem trazer aí pra gente um pouquinho desta perspectiva. Hitler e Stalin seriam duas faces de uma mesma moeda, tendo alcançado o poder por terem explorado a solidão organizada das massas, né? De um lado você tem Hitler, aproveitando então uma Alemanha devastada, envergonhada, destroçada e submissa a um tratado de Versalhes, um tratado de derrota de uma guerra. Você tem do outro lado um Stalin pegando uma Rússia que vem de uma fase do lenismo, né? E ele assume e quer transformar numa grande nação, então ele traz esse discurso, assim como Hitler, um discurso de poderio, de poder, de soberania, e acaba subjugando as massas, né? 7 anos depois, ela publica A Condição Humana e enfatiza a importância da política como ação e como processo dirigido à conquista da liberdade. Então ela vai, 7 anos depois, mostrar que é por meio das questões políticas que o homem consegue, então, se libertar dessas perspectivas, desses regimes. Logo depois ela publica Sobre a Revolução, talvez o seu maior tributo para o pensamento liberal contemporâneo.
e examina a Revolução Francesa e a Revolução Americana, mostrando o que tem em comum e de diferente entre as duas, né? E defendendo a preservação da liberdade, dizendo que a preservação da liberdade só é possível se as instituições, após a Revolução, interiorizarem e mantiverem vivas as ideias revolucionárias. Só é possível manter o espírito de liberdade no mundo pós-revolução se nós continuarmos ainda acreditando que temos muito ainda o que transformar, o que mudar, ou seja, se nós acreditarmos que a revolução ela não acaba, ela é constante. O espírito revolucionário tem que manter-se vivo mesmo após a revolução. É isso que ela nos traz nesse livro, então, sobre a revolução. Lembraria os seus concidadãos americanos, entretanto, adquiriria a nacionalidade americana, que se distanciassem dos ideais que tinham inspirado a Revolução Americana, perderiam seu sentido de pertencer e identidade, né? Então é aquela coisa, o pensamento de Hannah Arendt, ele foi muito forte, né? Ela é uma judia que foi para os Estados Unidos, conseguiu ali a sua cidadania, e o seu discurso também se volta muitas vezes para aquele povo, e ela disse, se vocês perderem, se nós americanos perdermos o espírito que moveu a nossa revolução, nós vamos perder a nossa identidade. Porque a nossa identidade é a identidade de um povo que luta, que defende a liberdade. E aí basta que você veja, por exemplo, os filmes de Hollywood, que trazem, então, as questões políticas norte-americanas, você vai perceber sempre presente, na guerra também, os filmes de guerra, sempre presente na fala dos personagens norte-americanos, essa coisa do espírito revolucionário e do espírito de liberdade que move o povo norte-americano. Porque eles não podem perder isso que foi característica típica dos revolucionários norte-americanos no período da Revolução. Ainda em 1963, escreveria então o Eichmann em Jerusalém, a partir da cobertura jornalística que faria do julgamento do exterminador dos judeus, né? O arquiteto da solução final para o de New York, né? Nesse livro impressionante revela que o grande exterminador dos judeus não era um demônio ou um poço de maldade, como criam os ativistas judeus, mas alguém terrível e horrivelmente normal, né? Então, o tribunal que julgou aqueles que massacrou os nazistas, o antissemitismo e tudo mais, massacrou os judeus, toda aquela questão antissemita, ela fez uma análise e o discurso dela gerou uma certa revolta entre os judeus, porque ela disse assim, eles não são demônios, eles são pessoas comuns. Infelizmente, eles são horrivelmente comuns, querendo dizer que isso era algo que poderia ser feito por qualquer um. Um típico burocrata que se limitara a cumprir ordens, era isso que ela dizia que eles eram, com zelo, sem capacidade de separar o bem do mal, ou de ter mesmo uma contrição, né? Essa perspectiva valer-lhe-ia a crítica virulenta das organizações judaicas, né? Que a considerariam falsa e abjurariam a insinuação da cumplicidade dos próprios judeus na prática dos crimes de extermínio. Ali surgiu, então, uma grande crítica por parte dos semitas, por parte dos judeus, em relação a Hannah Arendt, que era judia. Eles diziam, você faz parte de um grupo de judeus que, inclusive, apoiou o extermínio. Olha como isso é forte, né? A tomada de postura dela, de decisão, de falar desta forma, levou muitos a pensarem assim, né? Arendt apontara para a complexidade da natureza humana, para uma certa banalidade do mal, que surge quando se concede o sofrimento, a tortura e a própria prática do mal. Daí conclui que é fundamental manter uma permanente vigilância para garantir a defesa da preservação da liberdade. Beleza? Arendt descreve o fenômeno totalitário como uma forma de dominação própria da modernidade e, como exemplo, ela cita os desdobramentos da utopia socialista e suas versões nazista e stalinista, como eu acabo de colocar para vocês aqui, né? Ela diz que na raiz do totalitarismo está o antissemitismo moderno, né? Manipulado como instrumento de poder, e o imperialismo surgido nos países europeus no século XIX. Em 61 ela escreve Entre o Passado e o Futuro,
E nesta obra ela afirma que a palavra e a ação para se converterem na política requerem a existência de um espaço que permita o aparecimento da liberdade. Você vai notar que Hannah Arendt é uma grande defensora da liberdade, do pensamento do homem livre. Beleza? Muito bem. Para a gente finalizar então o nosso momento aqui, falando do século 20 e 21, eu trago para vocês Michel Foucault, bem simples, bem rápido, vamos falar desse filósofo francês, conhecido por suas teorias acerca da relação entre poder e conhecimento. Como estes são usados para controlar a sociedade através das instituições, né? Ele vai iniciar um trabalho teórico em antropologia social, mostrando como, de forma estrutural, a história da humanidade vai sendo construída a partir das relações de poder e esses poderes institucionais que dominam o homem. Na verdade, ele faz uma arqueologia do poder, né? Ele faz uma arqueologia do poder. Então, o Foucault faz o quê? Ele procurou colocar sua posição filosófica em prática, tornando-se membro ativo de diversos grupos que fazem campanhas contra o antirracismo, anti-abusos de direitos humanos, lutas por reformas do sistema penal. Inclusive, Foucault é um dos grandes defensores da luta contra o preconceito, seja ele racial, seja ele xenofóbico, seja ele sexual. Foucault era um grande defensor da luta contra esses preconceitos aí, né? Entre os seus trabalhos mais importantes estão, então, a Arqueologia do Conhecimento, Vigiar e Punir, muito importante, e História da Sexualidade. São obras de Foucault que marcam o pensamento do século XX e, consequentemente, do XXI. Foucault defendeu que seu trabalho tratava de caracterizar os diferentes modos pelos quais a sociedade expressa o uso do poder para objetificar os sujeitos. Diferindo das interpretações gerais, entendia o seu trabalho como uma tentativa de analisar o poder como um fenômeno, né? O ponto que subsidiasse todo o trabalho de Foucault é a relação entre poder e conhecimento, né? Quando você conhece, exerce um controle, um poder sobre o outro, né? De certa forma, você controla a massa, você induz a massa, você conduz a massa, beleza? O filósofo Richard Rorty argumentou que a chamada arqueologia do conhecimento de Foucault não apresenta qualquer aspecto positivo. Muita gente acredita que Foucault traz uma filosofia pessimista também, né? Então alguns dizem, outros acreditam que não. Ao falhar no estabelecimento adequado de qualquer nova teoria do conhecimento, sendo fundamentalmente negativa o pensamento de Foucault, a sua teoria, ao apenas recusar a teoria do conhecimento estabelecida. Então Foucault recusa, mas não propõe uma nova. Por isso que Rorty diz que ela é negativa, né? De acordo com Rorty, tudo que Foucault faz é apresentar algumas máximas acerca de como a história deve ser lida, mas nenhuma teoria realmente foi estruturada, né? Foucault traz uma análise muito interessante, por exemplo, num livro chamado Vigiar e Punir, sobre o sistema prisional, né? Sobre o sistema penitenciário. Então eu trago para você aqui as 3 indicações para essa aula. A consciência moral e o agir comunicativo de Habermas, as origens do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo de Hannah Arendt e o Vigiar e Punir de Michel Foucault, certo? Nessa obra, Foucault vai nos trazer, pessoal, a concepção de sociedade, né, bem interessante. Foucault vai mostrar como o sistema prisional na história da humanidade foi trabalhado, como nós julgamos o criminoso. Ele fala, antes do absolutismo, antes da sociedade, das revoluções liberais, das revoluções burguesas, se julgava de uma forma, depois se julga de outro. Ele faz uma análise do sistema prisional e, é claro, como em 2016 e início de 2017, nós tivemos aí várias rebeliões, estamos passando por uma crise carcerária, vale a pena, então, uma leitura mais carinhosa desse livro, Vigiar e Punir. Inclusive, esse livro aparece, quem se lembra do filme Tropa de Elite, o volume 1, né, Tropa de Elite 1, você vai lembrar, então, que um dos personagens ali faz direito, vai cursar direito, né, na universidade, e ele entra num grupo para fazer um trabalho universitário. O trabalho era sobre esse livro do Foucault, Vigiar e Punir. Beleza? Fica aí a dica das 3 leituras para vocês. Ufa, né?
Passamos aí por quatro autores da filosofia contemporânea do século XX e XXI. Espero que você tenha compreendido. Nos vemos na próxima aula. Tchau!